estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025. Nós vamos dar início aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. O destaque de hoje é sobre o combate ao narcotráfico. Terceira versão do texto de Derrite cria tipos de crime e barra auxílio a dependentes de presos. Batizado de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, PL Antifacção pode ser votado na Câmara nesta quarta-feira. E o governo Lula vê tiro no pé da direita em ofensiva à Polícia Federal na proposta e celebra o recuo do relator. Agora, no carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto. Rodoanel interditado. Caminhão fica atravessado na pista na altura do quilômetro 44, na Grande São Paulo. E a Polícia Militar fala em hipótese de motorista em surto com uma bomba. Já nesta segunda imagem foi sobre o protesto que aconteceu no evento da COP30, invasão de manifestantes, plano de transição energética e tese de Lula em xeque. Leia um resumo do segundo dia da Conferência Climática realizada em Belém. E em meio à COP, IBGE faz um novo mapa mundi invertido e coloca o Pará em destaque. Iniciativas semelhantes da gestão Pottman geraram polêmica. Agora, temos aqui um assunto sobre um caso de incêndio em São Paulo. Fogo atinge apartamento na Avenida São João, que está localizado aí no centro de São Paulo. E moradora é retirada do local sem ferimentos. Já um outro destaque é para o julgamento de Bolsonaro. Aqui diz que o ex-presidente completa 100 dias em prisão domiciliar com temores de papuda e enfraquecimento político. E falando sobre o governo Lula, aqui diz que o presidente freia a recuperação e registra 31% de avaliação positiva e 38% de negativa, de acordo com a pesquisa Genial Quest. E ainda a pesquisa afirma que a percepção de aumento nos preços dos alimentos recua. E sobre a guerra comercial, sem mencionar países afetados, Trump diz que vai reduzir tarifa do café e Brasil é gigante desse setor. O presidente dos Estados Unidos também não especificou a magnitude da redução dessas taxas. Sobre meio ambiente, temos aqui uma matéria. O governo Lula prepara fundo voltado ao desenvolvimento de comunidades indígenas do país. Essa iniciativa parte do Ministério dos Povos Indígenas e deve receber recursos de bancos. Agora temos aqui um dado: 60% da energia elétrica do mundo vem de combustíveis fósseis. E de acordo com a ONU, demanda por refrigeração de locais deve triplicar até 2050. Falando ainda sobre política nacional, votação no Senado deve aprovar a recondução de Rouanet, a PGR, com margem menor do que em 2023. A oposição vê o julgamento da trama golpista e a denúncia contra Tagliaferro como desgastes. Já na editora internacional, temos aqui um destaque para El Salvador. A matéria afirma que os venezuelanos deportados a El Salvador sofrem espancamentos e violências sexuais, indica a ONG. Quase metade dos enviados para o presídio por gestão Donald Trump não tem antecedente criminal. Agora, sobre a alimentação, o Folha nos traz aqui este destaque: que jejuar não vai limpar o seu corpo nem te ajudar a vencer o câncer. E saiba também quais são os efeitos dessa prática. Em excesso, sobretudo durante um tratamento, privação dos alimentos pode provocar danos ao organismo. Agora, na seção Pare para Ler de hoje, também é sobre a saúde. De acordo com os estudos, colesterol tem papel decisivo na saúde do cérebro. Aqui nos informa que o efeito do colesterol no cérebro foi visto como vilão durante muito tempo.
Agora, estudos recentes mostram que a gordura é essencial para o bom funcionamento do órgão, apesar de apresentarem riscos quando em excesso. No caderno Todas temos aqui uma temática sobre o aborto. Entenda o que acontece com o corpo na gravidez e por que meninas correm mais risco. Falando sobre economia, temos o primeiro assunto sobre concurso público. Condenado por matar mulher ao dirigir embriagado é investigado por fraudes no CNU. E sobre o Dia da Consciência Negra, discriminação racial atinge 34,8% dos consumidores negros no último ano, indica uma pesquisa. A pesquisa diz que 24,6% deixaram de comprar de lojas vistas como racistas. Sobre a inflação, temos aqui uma matéria que, de acordo com os analistas, safra e juros derrubam a inflação aqui no Brasil. Sobre o Banco Central, 48,6 milhões de pessoas podem sacar 9,7 bilhões esquecidos em bancos no Brasil. Também temos aqui um destaque para o mercado imobiliário. A Caixa faz leilão de 580 imóveis com descontos de até 65%. Casas, apartamentos e terrenos podem ser comprados por financiamento e com FGTS. Nos assuntos de política, Banco Público do Distrito Federal distribui ingressos VIP para GP de Fórmula 1 em São Paulo a políticos e esconde os valores. BRB diz que ações visam fortalecer a marca e presidente do União Brasil é contemplado. Um outro assunto, Justiça condena sobrinho de Jair Bolsonaro por lesão corporal e o livra de tentativa de feminicídio. O réu recebe pena de 3 meses de prisão em regime aberto e esse júri aconteceu lá em São Paulo. Já nos assuntos do caderno de cotidiano, aqui da Folha de São Paulo, afastado do cargo, prefeito de Sorocaba adota um discurso motivacional em curso de redes. Rodrigo Manga promete ensinar políticos a criar vídeos impactantes em 28 aulas. Agora temos aqui um outro destaque para a violência, que diz que uma mulher é agredida com capacete por homem após uma discussão em condomínio. Isso aconteceu lá em Salvador. Um ataque que foi registrado por câmeras mostra a vítima sendo atingida diversas vezes na região da cabeça. Agora, uma matéria especial da Folha Estudantes. O Unesp divulga forma de acesso pelo Enem, com 729 vagas. E lembrando que as inscrições começam no dia 24 deste mês de novembro. E aqui explica que essa medida visa ampliar os meios de entrada na universidade, além do tradicional vestibular. Falando agora sobre trânsito, na maior intervenção em seus 75 anos, Dutra ganha viadutos e terá pedágio para aeroporto. Obras da Grande São Paulo na rodovia federal estão prontas e custaram 1,4 bilhão de reais. Nos principais destaques internacionais aqui da capa da Folha de São Paulo, temos aqui o primeiro assunto para a guerra no Oriente Médio. Passagem em Gaza terá abertura permanente, anuncia Israel um mês após o início do cessar-fogo. E de acordo com a ONU, Israel barra seringas e mamadeiras enviadas a crianças em Gaza. E sobre os Estados Unidos, conservadores prometem novos processos após decisão favorável ao casamento gay no país norte-americano. A Suprema Corte americana rejeita pedido de revisão da decisão que garante esse direito. No caderno de ciência, uma pesquisa reconstrói língua para interpretar glifos do México. Arqueólogo e linguista se dizem confiantes com interpretações propostas neste estudo. No caderno de saúde, temos aqui um assunto em alusão ao Novembro Azul. Aumento da próstata pode não ser câncer, mas hiperplasia benigna.
Doenças de sintomas semelhantes afetam a mesma região e podem coexistir no paciente. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta quarta-feira, dia 12 de novembro, temos aqui esta imagem. Com Cracolândia vazia, caem cenas de uso de droga. 6 meses após o fim da aglomeração no centro de São Paulo, usuários se movimentam mais para fugir agora da vigilância policial nessa região. Segundo o governo do estado, a maioria dos dependentes químicos foi internada para tratamento e outra parte migrou para regiões periféricas. O enfraquecimento da base do PCC na favela do Moinho contribuiu para esse esvaziamento. Porém, a polícia vê migração do crime para a favela do Gato, que no caso é este local que está mostrando aqui na imagem. Já a manchete de hoje é sobre economia. Após 15 altas seguidas, Bolsa iguala ganho do início do real. Ibovespa chegou a 12 recordes consecutivos da valorização. A Bolsa de Valores brasileira fechou o dia em alta pela 15ª sessão consecutiva e repetiu a série de ganhos registrada entre maio e junho de 1994, durante a implementação do Plano Real. E aqui nos explica que nessa época o Ibovespa, que é o principal termômetro dos negócios, rondava os 2,9 mil pontos. Ontem terminou o dia aos 157,7 mil pontos, que foi um avanço de 1,6%. Foi o 12º recorde seguido. E o otimismo com a perspectiva de corte de juros e dados mais fracos do que o previsto sobre inflação determinaram o ganho de ontem. E neste ciclo de altas, iniciado em 22 de outubro, o Ibovespa acumula avanço de 9,48% ante o fechamento do dia 21, então aos 144 mil pontos. E aqui também nos explica que no intervalo de um mês, o ganho chega a 12,13% e o dólar caiu a 0,64% ontem para R$ 5,27 no quinto pregão seguido de baixa. E aqui nos explica que é o menor valor desde 6 de junho de 2024. Falando agora sobre a editoria Era do Clima, aqui do estado de São Paulo, debate sobre adaptação à mudança no clima avança após desastres. Esse tema é um dos principais da COP30, que busca definir 100 indicadores em áreas como saúde e educação para uma meta global de adaptação climática. E o Brasil tenta obter apoios para aumentar recursos para essa área. Também temos um destaque dizendo que a Esther Duflo, ela que foi Nobel de Economia em 2019, defende o PIX do clima. Sobre comércio de emissões, que é uma outra chamada de capa, bancos e fundos lançam primeira empresa brasileira para certificar o carbono. A companhia, chamada Ecora, é resultado de iniciativa conjunta do BNDES, do Bradesco e também do fundo EcoGreen. Já na política nacional, Derrite desiste de equiparar facção a terror e mantém a autonomia da Polícia Federal. Após fortes críticas ao seu substitutivo do projeto antifacção, o deputado apresenta a terceira versão desse texto. E na Venezuela, porta-aviões dos Estados Unidos chega ao Caribe e o Maduro ordena mobilização. Com 4 mil homens e acompanhado de 3 destroyers, Gerald Ford amplia a pressão sobre o regime chavista. Mais um assunto, agora é para o sistema bancário, na editoria de economia desta quarta-feira. Dono do Master vende a sócios ações em mineradora para fazer caixa. O Daniel Vorcaro deve arrecadar 700 milhões com venda de fatia de Itaminas e Master enfrenta problemas de liquidez.
Sobre a ação penal do golpe, PGR cita a disposição homicida e pede a condenação de kids pretos. E Trump diz que vai reduzir algumas tarifas sobre o café. Já na área de cultura, temos aqui um assunto para pesquisa: custo e insegurança elevam o consumo online de cultura. Agora no Jornal Globo, desta quarta, temos aqui, no alto da capa, alguns destaques sobre o evento da COP30 Amazônia, contornando a ausência de Trump. Aqui nos informa que o presidente americano ignorou a COP, mas os Estados Unidos ainda assim têm participação relevante, com políticos locais, empresas e entidades da sociedade. O governador da Califórnia, que é o democrata Gavin Newsom, concentrou atenções e classificou a ausência de Trump como um ato infantil. Já nesta imagem, temos aqui a legenda que fala sobre invasão e tumulto. O pavilhão principal da COP foi alvo de uma invasão de manifestantes que estavam numa marcha do lado de fora do evento ontem à noite. E um segurança ficou ferido ao tentar coibir essa confusão. Um outro assunto, na verdade, é uma entrevista com o diplomata Maurício Lírio, lembrando que ele é um negociador do Brasil na COP. Ele afirma que o financiamento climático é uma tensão permanente. Nesta entrevista, ele analisa o desafio de implementação de ajuda financeira a países em desenvolvimento e minimiza a ausência de Donald Trump. Um outro destaque, dividido sobre a COP, brasileiros dizem sentir efeitos do clima. No país, 94% afirmam perceber impactos de mudanças. E há uma divisão entre quem prevê resultados positivos da COP ou que a conferência não fará diferença. E pavilhão da conferência reflete desigualdades geopolíticas. E a facção criminosa, CV, recruta garimpeiros e avança na Amazônia, apontam Polícia Federal e Ministério Público. Agora um outro destaque: inflação cai de novo e pode fechar um ano dentro da meta. IPCA de 0,09% ficou abaixo das previsões de analistas e foi o menor índice para outubro desde 1998. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 4,68%, aumentando a possibilidade de fechar 2025 dentro da meta, de até 4,5%. Esse resultado alimenta a pressão do governo pela queda na taxa de juros. Agora, a manchete desta quarta-feira aqui no Jornal Globo é sobre a política nacional. Aqui diz que Derrite recua sobre equiparar facções a terrorismo e papel da Polícia Federal contra o crime. Esse texto, que deve ir a voto hoje, não mexe mais na lei antiterrorismo e mantém atribuições das polícias. E o relator rebate críticas. Ele afirma que são narrativas. O relator da lei antifacções na Câmara, que é o Guilherme Derrite, ele que é do Partido PP de São Paulo, recuou nos dois pontos mais polêmicos do projeto sobre o combate ao crime organizado. A nova versão do texto, que deve ir a voto hoje, deixa de incluir as condutas das facções na lei antiterrorismo e mantém integralmente, como nas regras atuais, as competências da Polícia Federal e das estaduais. Essas eram as duas questões mais criticadas pelo governo Lula e também por especialistas na área de segurança. Derrite admitiu ter mudado o texto sobre terrorismo, mas afirmou que, na sua visão, as versões anteriores não reduziam a autonomia da Polícia Federal, reclamando ter sido alvo, na verdade, de narrativas. E governistas festejaram as mudanças, enquanto o PL, da oposição, deverá tentar retomar em plenário a equiparação das facções ao terrorismo.
Agora falando, sobre o Rio de Janeiro, aqui diz que Diálogos expõe tentativa do CV de infiltração na política. Conversas interceptadas pela Polícia Federal mostram membro da facção fazendo contato com deputado e com o secretário do governo estadual, isso lá no Rio de Janeiro, que nega esse encontro. E mais um assunto sobre a economia. Dólar chega a menor patamar em 17 meses e Bolsa tem um novo recorde. E Trump afirma que reduzirá tarifas de importação de café. O presidente não detalhou quando e como se daria essa medida. Lembrando que o café é um dos principais produtos importados pelos Estados Unidos do Brasil, que hoje está sob o tarifaço de 50%. Sobre o Judiciário, Supremo Tribunal Federal avalia batalhão da Polícia Militar dentro da Papuda como prisão para Bolsonaro. O ex-presidente, condenado a 27 anos, deve cumprir início da pena em área reservada no complexo, conhecida como Papudinha, caso não obtenha a prisão domiciliar. E chegada do maior porta-aviões do mundo tensiona o Caribe. O presidente venezuelano ordenou mobilização maciça após movimentação de frota americana na região. Falando agora sobre esportes, CBF avança com projeto de fair play financeiro para clubes. Pelas novas regras regulatórias, clubes terão até 2029 para limitar folha salarial e contratações a 70% do que arrecadam. Endividamento também terá um teto. Agora, um destaque especial do segundo caderno. Em fase de produção de novo documentário, a viúva do diretor Breno Silveira, a Paula Fiuza, conta como é tocar a vida sem o seu grande amor. Nessa entrevista, ela diz o seguinte: eu era ele era eu, era uma coisa entranhada. Já no Correio Brasiliense, temos no alto da capa, mais uma vez um destaque para a COP30, financiamento em debate, confusão no segundo dia de COP. Uma tentativa de invasão à Zona Azul, que é o coração da COP30, marcou o fim do segundo dia da Conferência do Clima lá em Belém. Os indígenas que protestavam do lado de fora do complexo tentaram entrar, mas houve bloqueio dos seguranças. Os manifestantes carregavam uma bandeira com os dizeres Palestina Livre e criticaram a exploração de petróleo na foz do Amazonas. E nos debates, a busca por recursos para conter o aquecimento e as mudanças climáticas dominaram as reuniões. E abre aspas, 1,3 trilhão de dólares é possível. É preciso ter vontade política e ação global. Foi o que acrescentou o presidente da COP29, que é o Mukhtar Babayev. Ele disse isso em relação ao valor discutido no ano passado em Baku. E aqui podemos ver nesta imagem a quebradeira e briga na Zona Azul, lá da COP30. Já um outro destaque, também nesta mesma editoria, falando sobre o meio ambiente, em tempo de COP30, Correio preparou uma seleção de livros para entender melhor a questão ambiental no Brasil e também no mundo. E de acordo com uma pesquisa, luz artificial amplia emissão de carbono. Já a manchete de hoje é sobre a política. PL antifacção tem nova versão e mantém poder da Polícia Federal. Após um dia de muitas negociações e também troca de farpas entre governo e oposição, o deputado Guilherme Derrite apresentou um terceiro texto para o projeto que amplia o combate às facções no Brasil, rebatizado como Projeto de Lei do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, e que pode, inclusive, ser votado hoje, nesta quarta-feira, na Câmara. Derrite retirou trechos sobre competências da Polícia Federal e também não fez alterações na lei antiterrorismo. E os dois pontos eram o centro da disputa.
E, de acordo com o relator, essa polêmica foi um equívoco de interpretação. E mesmo com a promessa de recuo, esse texto foi criticado pelo ministro da Justiça, que é o Ricardo Lewandowski. Ele afirmou o seguinte: nós levamos 6 meses para construir nosso projeto e, de repente, fomos surpreendidos com o relatório que foi feito. Dando continuidade na capa do Correio Brasiliense desta quarta-feira, temos aqui o assunto da editoria de política. PL lança candidatura de Bia Kicis ao Senado. Com o apoio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a deputada federal confirmou ontem que a decisão está tomada e a pré-candidatura sinaliza que Michele poderá integrar uma chapa na disputa presidencial como candidata ou vice. Um outro assunto é sobre a novidade no Vale Refeição. O decreto estabelece novas regras para os vales alimentação e refeição. Uma das principais limita em 3,6% a taxa cobrada pelas administradoras dos cartões. Já um outro destaque internacional: o maior shutdown da história dos Estados Unidos pode terminar hoje, nesta quarta-feira. Sobre a educação, temos aqui a informação que Senac do Distrito Federal tem 21,8 mil vagas no ensino profissionalizante. Já um outro destaque é sobre o evento, que trata da força feminina no LEAD. Autoridades, parlamentares e empresárias de vários segmentos participaram ontem do 4º Brasília Summit LEAD, do Correio Brasiliense, realizado no Brasília Palace. E o avanço da liderança das mulheres foi o tema em destaque nesses debates. Agora, um outro assunto do caderno Diversão em Arte. Temos aqui um convite para celebrar a Batida da Resistência. Isso porque no Dia Mundial do Hip Hop, o rapper GOG conduz o evento GOG Convida, com importantes nomes do rap, além também de palestras e diálogos. Falando agora sobre esportes, temos um destaque para o Brasileirão. Líderes Fla e Palmeiras usam casa cheia como trunfo. E sobre a força real das mães solo. Aqui nos informa que o Distrito Federal tem 122,2 mil mulheres que sustentam a casa e os filhos sem a ajuda de cônjuge. E conciliar trabalho e cuidados com a família é o desafio diário. A falta de políticas públicas voltadas a elas é um fator que muitas vezes dificulta o acesso ao emprego e melhores condições de vida. E por último, aqui no Correio Brasiliense, temos um destaque. Em entrevista ao podcast do Correio, a artista e designer de moda Isadora Maia fala sobre a exposição Travessias, onde o Atlântico inspira o movimento, com obras que unem arte, vestuário e também identidade. No jornal cearense O Povo, no alto da capa, temos aqui um destaque: o adeus a Roberto Proença de Macedo, uma das principais lideranças empresariais aqui do nosso estado do Ceará. Já a Manchete fala sobre esse projeto contra as facções criminosas. Relator rejeita equiparação a terrorismo e mantém papel da Polícia Federal. Em dia de pressões e negociações, o relator do projeto de lei antifacção, que é o Guilherme Derrite, atendeu às principais reivindicações do governo, mas a oposição ainda quer equiparar organizações criminosas a terroristas. Já sobre a economia, temos aqui a matéria que diz que teto de imóveis para baixa renda sobe para até R$275 mil. O limite do financiamento por meio do Minha Casa Minha Vida depende do tamanho do município. Sobre a situação aqui em Fortaleza das pichações, maiores e mais visíveis, pichos alteram fachadas de prédios e este ano 8 pessoas foram presas em flagrante pela prática. Na política, TRE do Ceará suspende votações de cassações dos prefeitos de Iguatu e Juazeiro. Já em cidades, temos um assunto para a COP20, que o BNB destina 50 milhões à recuperação da Caatinga.
E Fortaleza encara Atlético Mineiro em mais uma chance de respirar na Série A. Agora, no jornal Valor Econômico desta quarta-feira, temos aqui alguns destaques no alto da capa. O primeiro é dizendo que investimentos públicos e privados vão ampliar a infraestrutura portuária do Nordeste. E sobre a situação dos Estados Unidos com o café, o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos vão reduzir algumas tarifas sobre as importações de café. A manchete de hoje é sobre mercados. Dólar cai para R$ 5,27, o nível mais baixo em 17 meses. E Ibovespa bate 12º recorde seguido. O resultado benigno do IPCA e ata do Copom mais suave levaram a outro dia positivo. E no ano, a moeda americana recua 14,68% e a bolsa sobe 31,15%. Na política nacional, sem menção a terrorismo, PL antifacção deve ir à votação. Aqui nos explica que após uma pressão do governo, o relator do PL antifacção, que é o deputado Guilherme Derrite, recuou e retirou do texto qualquer menção a terrorismo, além também de manter as prerrogativas da Polícia Federal. Essa votação estava prevista para ocorrer ontem, porém foi adiada após uma série de críticas a propostas. A essa proposta, na verdade, em específica. E o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse que 2 anos de trabalho contra o crime organizado seriam colocados em risco caso o texto de Derrite fosse aprovado. E a ideia é que o projeto vá a plenário hoje, mas o relator ainda deve ter uma série de conversas ao longo do dia. Essa disputa começou na segunda-feira à noite, quando Derrite apresentou a segunda versão do relatório. E o outro destaque também na capa de hoje diz que compra pública terá critério de sustentabilidade. Isso porque o governo vai lançar em dezembro a Estratégia Nacional de Contratações Públicas Sustentáveis, que prevê a sustentabilidade como um dos eixos a ser observados na compra de bens e serviços pelo poder público. Também temos mais um assunto que temas sensíveis representam ameaça à COP30. E por último, temos aqui um assunto sobre banco de dados do clima. A diretora global de sustentabilidade da Microsoft, que é Melanie Nakagawa, apresentou em Belém uma prévia do Climate Data Hub, desenvolvido em parceria com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E a proposta é criar um repositório único dos dados enviados pelos 198 países signatários da Convenção. Ela afirma também na entrevista que o Hub vai colocar os resultados rapidamente à disposição do público, do estudante ao PhD. Esses foram os principais destaques das capas dos jornais aqui do nosso país. E lembrando a você que às 10 horas eu estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto-Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência,
hoje conosco para discutir o tema A Mulher no Ensino Superior. Está aqui presente a professora Joélia Marques, que é doutora em Ciência de Alimentos e também pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE. Espero todos a meu dia para discutir esse tema bastante instigante e que nos traz aí grandes questões a ser levantadas ainda a respeito da questão de gênero. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, com o peixinho torrado, né? E não para, O caba chega a salivar. É de ficar besta com a beleza natural da serra ao sertão e também ao litoral. terra de rendeiras, Arte feita em couro e riqueza cultural. sou apaixonado, um lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. E não para, esse é o meu estado. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025. Vamos iniciar pelos destaques que estão no site do jornal O Globo. Temos aqui o primeiro assunto, é sobre o resultado da pesquisa Genial Quest. Operação no Rio de Janeiro freia melhora na avaliação do governo Lula. 50% desaprovam e 47% aprovam. E esse cenário é de estabilidade com relação à rodada anterior, quando marcou 49% e 48%, respectivamente. Agora falando sobre política, aqui diz que o governo faz pente fino no texto final de derrite e PL antifacções pode ser votado nesta quarta-feira. Após o impasse, relator recua de equiparar facções a terrorismo e de limitar a atuação da Polícia Federal. Essa matéria que diz que após elaborar 3 pareceres em 5 dias, o relator do projeto antifacção, que é o secretário licenciado de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o deputado Guilherme Derrite, recuou nessa terça e excluiu do texto alterações na lei antiterrorismo. Com forte oposição do governo e de especialistas na área, o parlamentar anunciou que retiraria trecho que abria brecha para a equiparação entre facções e grupos terroristas. E ao lado do presidente da Câmara, Hugo Mota, Derrite também afirmou que iria manter as prerrogativas da Polícia Federal, cuja atuação contra grupos criminosos aparecia em redação anterior condicionada à comunicação a gestores estaduais. Aqui nos informa que, com essa nova versão do projeto publicada na noite de ontem, terça-feira, governistas comemoraram a modulação, mas ainda analisavam outros trechos do texto. Rebatizado pelo aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. Aqui nos explica que a intenção de Mota é levar o projeto ainda nesta quarta-feira ao plenário, ou no máximo até quinta-feira. De acordo com o deputado, o esforço buscará convergência entre governo e oposição. E na terça-feira, o presidente da Câmara passou o dia em reuniões e ouviu do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que a penúltima versão de Derrite estava recheada de inconstitucionalidades. Mais cedo, ele havia sinalizado que recorreria ao Supremo Tribunal Federal. E nessa matéria também nos explica o que prevê esse texto. Temos, por exemplo, sem equiparação com terrorismo, Derrite, que havia criado artigos na lei antiterrorismo para enquadrar ações de tráfico e milícia nas mesmas penas, retirou ontem esse ponto do texto.
após o governo Lula e especialistas em segurança alegarem risco de sanções internacionais, o que afastaria investimentos e ameaçaria a soberania nacional. Também temos aqui um segundo ponto, que é sobre as prerrogativas da Polícia Federal. O primeiro relatório de Derrite afirmava que a investigação de crimes ligados à organização criminosa caberia às polícias civis e que a Polícia Federal atuaria mediante provocação do governador. Após críticas, ele estabeleceu que a Polícia Federal poderia atuar por iniciativa própria, através de comunicação às autoridades estaduais competentes. Ontem, após retirar a inclusão das facções na lei antiterrorismo, Derrite considerou desnecessária qualquer disposição expressa sobre a competência das polícias. Um outro ponto é sobre o perdimento de bens. O novo parecer institui a ação civil autônoma de perdimento de bens, que extingue os direitos de posse e propriedade e de todos os demais direitos sobre bens que sejam produto ou proveito de atividade ilícita ou com a qual estejam relacionadas, e a sua transferência em favor da União, dos Estados, do Distrito Federal ou municípios sem direito à indenização. Um outro ponto também é sobre o agravamento das penas. Aqui explica que esse texto propõe uma pena de 20 a 40 anos, correspondente aplicada ao feminicídio, adotada como referência para delitos que atentam contra o Estado e a segurança coletiva. E aqui nos traz uma exemplificação. Um líder de uma organização criminosa pode chegar a pegar mais de 65 anos de prisão. Agora, um outro ponto é sobre auxílio reclusão vedado. O texto de Derrite também prevê a proibição de auxílio reclusão para dependentes de quem estiver cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto por algum dos crimes previstos nesta proposta. Agora, um outro ponto também é sobre os bancos de organizações criminosas. A proposta institui o Banco Nacional de Organizações Criminosas para militares ou milícias privadas, que tem por finalidade manter uma base unificada de dados sobre pessoas físicas e jurídicas integrantes, colaboradoras ou financiadoras de organizações criminosas, grupo paramilitares ou milícias privadas. E o último ponto a ser destacado aqui nesta matéria do Jornal Globo fala sobre a progressão de regime. Esse texto prevê que a progressão de regime seria dificultada, chegando a exigir cumprimento de até 85% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, ficando vedado o livramento condicional. E agora, falando de outro assunto, os governistas comemoram. Os governistas consideraram o desfecho uma vitória. Derrite, por sua vez, evitou admitir um recuo em coletiva à imprensa. Ele afirmou o seguinte: o que você chama de recuo, eu chamo de estratégia. Eu atendo ao interesse do povo brasileiro. E ainda falando sobre essa questão da criminalidade, das facções criminosas, temos um assunto aqui para o Rio de Janeiro. Diálogos revelam tentativa do Comando Vermelho de influenciar o policiamento no Rio. Isso de acordo com a Polícia Federal. Interceptações mostram que integrante da facção fez um contato com o deputado para pedir mudança em policiamento e também teria se reunido com o secretário do governo estadual do Rio de Janeiro. Diálogos interceptados pela Polícia Federal, que fazem parte da Operação Zargum, deflagrada em setembro passado, trazem à tona contatos do Comando Vermelho, alvo da operação mais letal da história do Rio, no mês passado, com o ex-deputado estadual, um secretário e um ex-subsecretário do governo Cláudio Castro. Conversas e depoimentos que integram a investigação e que foram obtidos pelo Globo mostram tentativas da facção criminosa de influenciar o policiamento ostensivo
pagamento de propina, um pedido de resgate de carros roubados e até o encontro presencial entre um integrante do CV e Gutenberg de Paula Fonseca, ele que é secretário de Defesa do Consumidor, para tratar de cobertura política. E o relatório da Polícia Federal, anexado ao inquérito, aponta que o esquema criminoso evidencia uma profunda infiltração no sistema político e na administração pública, buscando capturar setores estratégicos do Estado para garantir a impunidade e consolidar a dominação territorial da facção. E Gutenberg Fonseca, mais uma vez ele, que é o secretário de Defesa do Consumidor, nega que esse encontro tenha acontecido. Aqui nos explica que essa reunião, de acordo com as investigações, ocorreu em maio passado e é mencionada numa conversa por WhatsApp entre Gabriel Dias de Oliveira, que é o índio do lixão, apontado pela Polícia Federal como integrante do CV e chefe do tráfico da favela do Lixão, em Duque de Caxias, e Alessandro Pitombeira Carracena, que foi o secretário de Esporte e Lazer em 2022 e também subsecretário de Defesa do Consumidor até janeiro passado. Na conversa, Índio contou que se encontrou com Fonseca para pedir cobertura política. Esse diálogo, inclusive, foi revelado pela Folha de São Paulo. E aqui também nos diz que Gutenberg Fonseca conhece Carracena há mais de 20 anos e foi o responsável por nomeá-lo para cargos no governo. Em depoimento à Polícia Federal, após ser preso, Carracena confirmou que soube da conversa entre Índio e Fonseca pelo próprio secretário de Defesa do Consumidor. Abre aspas. Eu tomei conhecimento dessa conversa pelo próprio Gutenberg. E o Gutenberg me falou que quem levou Gabriel até ele teria sido o Luiz Eduardo, que no caso é o Dudu, assessor do ex-deputado TH Joias. Lembrando que ambos também foram presos nessa operação. E o assessor dele, o senhor Marques. E Carracena continua dizendo que eles tiveram essa conversa e fizeram as tratativas deles lá, mas eu particularmente nunca tive qualquer tipo de articulação ou tratativa política, seja com o senhor Gutenberg, seja com o próprio senhor Gabriel. Agora um outro destaque, falando agora sobre São Paulo. Motorista é resgatado após ameaças de bomba em caminhão em São Paulo. O trecho do Rodoanel Mário Covas encontra-se totalmente interditada, com engarrafamento de 600 quilômetros, e grupo de ações táticas especiais está no local. E sobre a COP30 Amazônia, o sobe e desce das emissões. Aqui diz que um gráfico animado mostra o impacto de cada país no cenário climático ao longo das décadas. E saiba também quais são os maiores emissores de gases do efeito estufa de 1990 até hoje. Agora temos aqui no carrossel de imagens, símbolo da crise de hospedagem antes do evento, o Hotel COP30 ainda tem vagas e bem mais baratas. E conheça o país mais seguro para viajar em 2026. Já na editoria Saúde temos um assunto, porque nosso cérebro é programado para nos manter gordos. Aqui diz que nem falta de força de vontade, nem preguiça. Veja como o órgão, que no caso é o cérebro, sabota o emagrecimento. E aqui temos um novo estudo, Ozempic e Mounjaro. Canetas podem reduzir o risco de morte por câncer de intestino em mais de 50%, de acordo com um novo estudo na área. Pesquisadores analisaram dados de mais de 6,8 mil pessoas e observaram uma taxa de mortalidade significativamente inferior entre os usuários dos medicamentos. Agora, um outro assunto, temos na editoria de esportes um destaque para os nômades do esporte. Os brasileiros que viajam o mundo trabalhando em competições. Agora, na política, temos aqui esta matéria. Em sabatina para sua recondução no Senado, Gonê afirma que não há criminalização da política. A sessão começou na manhã de hoje, desta quarta,
O procurador deve ser questionado sobre denúncias contra Bolsonaro, Eduardo e os atos de 8 de janeiro. E ainda na editoria de política, Jorginho Melo evita se posicionar em disputa pelo Senado, mas elogia a deputada que criticou a candidatura de Carlos. Principal parte interessada, o governador passou a ser cobrado por seu apoio ao atual senador Esperidião Amin, deixando apenas uma vaga para o PL na chapa catarinense. Agora sobre a questão de benefícios, falando sobre economia, o que pode mudar para o consumidor com as novas regras para operadoras de vale-refeição e alimentação. Decreto altera prazo de repasses e permitirá pagar em qualquer maquininha. Italianos são investigados por pagar mais de 600 mil para matar civis em safaris humanos durante a Guerra da Bósnia. Turistas teriam desembolsado para participar de caçadas a pessoas em Sarajevo nos anos 1990. Agora, temos aqui uma matéria. Decor a moda de Gal Costa em novo desconto. Veja a casa deixada pela cantora à venda por 8 milhões de reais em São Paulo. E é uma mansão lá no Jardim Europa. Agora um outro assunto. Flamengo embarcará para Lima 3 dias antes da final da Libertadores. E diretor do Maracanã avalia estádio ter entrado em lista de imóveis que o Estado quer vender. E peso de 1.800 carros e 30 andares de altura. Veja os detalhes da árvore de Natal da Enseada de Botafogo. E a inauguração será no dia 30 de novembro. Agora um outro assunto. Praticante de windsurf luta com tubarão e escapa ileso em uma praia famosa da Austrália. E no caso, um homem de 61 anos lutou e conseguiu se salvar após cair na água. Um outro destaque na política nacional aqui diz que o ministro Dias Toffoli acusa Mendonça de deturpar voto em sessão da segunda turma do Supremo. Ele disse que achou desrespeitoso. O debate entre ministros ocorreu durante o julgamento na última terça-feira. Aqui explica que os ministros Dias Toffoli e André Mendonça protagonizaram um debate acalorado na sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal na última terça, quando tratavam sobre um caso em que um juiz pediu a responsabilização de um procurador por dano moral. Toffoli disse que o colega estava deturpando seu voto e chegou a afirmar que se sentiu desrespeitado. O embate girou em torno da interpretação de uma manifestação anterior de Toffoli, citada por André Mendonça. Esse debate teve início quando Toffoli, que é o relator da ação, afirmou que a corte estaria prestes a abrir um precedente perigosíssimo ao relativizar a aplicação de teses já fixadas pela corte. E Mendonça discordou e citou um voto anterior de Toffoli, no qual o ministro teria, segundo ele, adotado entendimento semelhante ao que agora criticava. Também falando agora sobre economia, o governo limita a 3,6% taxa cobrada por empresas de vale-refeição e alimentação a lojistas. O decreto foi assinado por Lula na tarde, também da última terça-feira. E aqui agora um assunto internacional, Zona da Morte. Conheça Parque Americano, onde crimes são legais e entenda o porquê. Professor da Universidade de Michigan revelou brecha legal no artigo O Crime Perfeito. E Bolsonaro deve ficar em batalhão militar da Papudinha, caso seja preso por Alexandre de Moraes. Agora um assunto também em destaque aqui no site do Globo. Por dentro da temida prisão de Eswatini, que é o reino africano para onde são enviados deportados dos Estados Unidos, e relatam que é uma selva. Poucos lugares
nesse pequeno país, tem uma reputação mais assustadora do que o Centro Correcional de Matsapa. O outro assunto que temos aqui em destaque é para o meio ambiente, sobre o Dia do Pantanal. Um ambientalista que ateou fogo no corpo em protesto pelo bioma. Seminário na COP30 vai relembrar a luta de Francisco Anselmo, o Francelmo, que se imolou durante manifestação contra a instalação de usina, isso há 20 anos. Já um destaque, que é um texto de Anselmo Góes: imóvel onde funciona uma empresa de Cristiane Brasil pode ser arrombado e bens apreendidos para quitar dívidas com seguradora. Que diz que a ex-deputada tem uma dívida de quase R$10 mil com a Bradesco Saúde. Agora, falando sobre o Rio de Janeiro, testemunha aponta que madrasta suspeita de ser mandante de assassinato tinha uma obsessão em fixação por filha da vítima. De acordo com a polícia, Gabriele Cristine, de 22, teria planejado o crime para obter a guarda da enteada. E Réveillon em Copacabana terá quase o dobro das balsas para a queima de fogos das últimas festas e shows de Gil, Alok e João Gomes. E Arsenal, que ia para o Comando Vermelho no Alemão, é apreendido pela polícia. Uma mulher é presa. E a árvore de Natal na Enseada de Botafogo, aqui diz que essa atração deve receber 650 mil visitantes, estimam os organizadores dessa árvore, desse monumento inédito. Já na área de cultura e entretenimento, temos aqui a primeira matéria, que é sobre a viúva de Breno Silveira. A Paula Fiuza vai em busca de si mesma e em documentário sobre a antepassada detalha luto. Virei uma criatura entre mundos. E coleção, já falando de um outro assunto, também nesta mesma editoria, uma coleção com 50 veículos de filmes clássicos vai a leilão na França. Esses preços chegam a quase 3 milhões de reais. Em saúde e bem-estar, temos aqui um levantamento que 64% dos brasileiros não consumiram álcool em 2025. E adultos entre 18 e 34 anos são os mais abstinentes. E pesquisadores brasileiros investigam forma inédita de tratar doenças pulmonares graves. Um outro destaque do pico de energia, a ida ao banheiro, que o café faz dentro do seu corpo minuto a minuto. Já na editoria de esportes, como funciona o impedimento semiautomático, que é uma novidade do Brasileirão 2026. E a NBA muda formato do All-Star Game. O torneio terá 3 equipes e fim das restrições por posição. E a Adidas lança coleção de running com o Flamengo e expandirá a linha com outros clubes de futebol. E estudo aponta jogadores que deveriam receber os maiores salários do mundo baseado no desempenho. Já sobre negócios e finanças, está mais barato comprar comida para fazer em casa. Veja o quanto caíram os preços de ingredientes em 5 meses aqui no nosso país. Também temos aqui a matéria: PIS/PASEP 2026 será a nova regra. Entenda o que muda e também veja quando sai o calendário. Já nos assuntos internacionais, Israel destruiu mais de 1.500 edifícios em Gaza após início do cessar-fogo com Hamas, aponta satélite. E tropas de Maduro estão em alerta máximo após a chegada do maior navio de guerra dos Estados Unidos ao Caribe. E sobre a escalada militar, conheça porta-aviões mais letal dos Estados Unidos enviado ao Caribe. E falando dessa relação entre os Estados Unidos e Israel, Trump envia carta ao presidente de Israel para formalizar pedido de perdão a Netanyahu por corrupção. Agora uma próxima matéria. Quem foi o Papa que tinha trono, varanda e altar a bordo de seu próprio trem? Um comboio luxuoso e inovador
permitia ao líder religioso viajar pelos territórios, saudar fiéis, até mesmo celebrar missas sobre os trilhos. Agora, falando sobre o Japão, imagens mostram um animal que avança e persegue motorista de carro. No caso, o animal em questão é um urso. Uma rara baleia jubarte albina é flagrada por drone na costa da Austrália. E saiba quem é a influencer de 20 anos morta, na verdade, por jihadistas em praça pública no Mali. Agora, no site do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um destaque para a segurança pública. Pressionado, relator apresenta a terceira versão do PL antifacção na Câmara. Lewandowski critica relatório do PL antifacção apresentado por Derrite. E a aprovação do governo Lula cai pela primeira vez desde maio. A desaprovação volta a subir. Conforme dados da pesquisa Genial Quest, em novembro, a desaprovação do governo sobe para 50%, enquanto a aprovação cai para 47%. Agora temos aqui um assunto que fala sobre o papel feminino no Distrito Federal. Com 15,5% das famílias, faltam políticas públicas para mãe solo. Especialista destaca a importância de uma atuação articulada do Estado para dar suporte a estas mulheres. E carreta com bomba fica atravessada em pista em São Paulo e há suspeita de sequestro. O esquadrão antibombas e o helicóptero Águia foram acionados, já estão no local. E sobre o ex-presidente, os 100 dias de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A medida determinada por Alexandre de Moraes mantém o ex-presidente sob vigilância, com visitas controladas e proibição de uso de redes sociais. E aqui diz que o ex-presidente aguarda em prisão domiciliar o término do trâmite da ação e somente depois disso é que há a possibilidade de ser levado para Papuda. Enfermeiros da rede pública do Distrito Federal anunciam paralisação nesta quarta. A categoria pede isonomia salarial, melhores condições de trabalho e valorização profissional. E o ato conta com carreata até o Palácio de Buriti. Um outro destaque também aqui no site é da coluna Capital SA, o que explica a queda na inflação em Brasília. O alívio veio principalmente de 2 vetores, alimentos mais baratos e a quarta queda seguida nos transportes. Sobre a cúpula do clima, manifestantes tentam invadir a área da COP. Esse grupo quis acessar a área restrita na cúpula de Belém, foi contido pela segurança. Após o tumulto, o espaço foi isolado, como a gente consegue observar aqui nesta imagem, que esse incidente ocorreu por volta das 19h20, depois da entrevista coletiva que apresentou o balanço do dia. E sobre o concurso, resultados das provas objetivas do CNU são divulgados hoje. E Lula assina decreto que muda regras dos vales alimentação e refeição. E licença paternidade reforça vínculo e divide as responsabilidades entre o casal. E Justiça de Goiás reconhece pela primeira vez união estável de um trisal. Sobre Genial Quest, 67% dos brasileiros aprovam a mega operação no Rio de Janeiro. Sobre a trama golpista, a PGR pede condenação dos Kids Pretos e de agente da Polícia Federal. E aqui temos um texto, que é um texto de opinião aqui do jornal Correio Brasiliense, que fala sobre meio ambiente, cada vez mais distante do Acordo de Paris. O Acordo de Paris ainda está muito longe da realidade. O pior, sequer faz parte da pauta prática da COP30 e não há previsão de uma mesa de discussão para se chegar a um novo parâmetro. E aqui também temos mais uma outra análise
Não basta ter fuzil, é preciso postar. Como a ostentação do crime no Instagram e TikTok influencia a ida de jovens para o tráfico. BBC News Brasil identificou dezenas de perfis e publicações nas redes sociais de jovens com armas e, dentre elas, a de um adolescente morto durante mega operação no Rio de Janeiro, com o que parece ser um fuzil, como a gente observa aqui nesta publicação. Um outro destaque: a chinesa acusada de fraude que fugiu para a mansão. Agora um outro assunto no caderno de cidades. Série do Correio conta como uma amizade pode surgir do cuidado. Também temos aqui um outro assunto, que motorista esfaqueado recebe alta e vítima não consegue mexer um braço. E famoso em Recife, um MC chama passageira de macaca e gorila no Distrito Federal. Everton Cláudio, de 21, conhecido como VT Quebradeira, que é este que está aqui em destaque nesta matéria, foi preso em flagrante na delegacia em Sobradinho 2, chegou a ameaçar também os policiais civis. Ele foi preso por injúria racial. E autor de esfaqueamento na rodoviária do Plano Piloto é preso pela Polícia Militar. Esse crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira, dia 10 de novembro, na rodoviária do Plano Piloto. De acordo com os policiais, o suspeito demonstrou frieza, ausência de arrependimento e nenhuma preocupação com o estado da vítima. E homens são procurados por furto de gado e porte ilegal de arma no Gama. Também temos aqui mais um assunto, que o túnel Rei Pelé será interditado para manutenção na quarta e na quinta-feira. Mulheres já ocupam 42% dos cargos de comando no Distrito Federal, diz a Celina Leão, que é a vice-governadora. Na quarta edição do Brasília Summit, Correio Brasiliense, que discutiu o tema Mulheres Líderes, a vice-governadora também destacou o problema da violência de gênero. A deputada federal Grace Elias reforçou, dizendo que mulheres não podem ser mortas por serem mulheres. A próxima matéria, homenagem a Trump, causa um bate-boca na Câmara Legislativa no Distrito Federal. E o Distrito Federal investiga o terceiro caso suspeito de intoxicação por metanol. Nos assuntos sobre a política, Carta dos Kids Pretos era conhecida pelo alto comando, diz defesa do réu. Advogado de coronel que integra o núcleo 3 do golpe argumenta que mensagem que pressionava a cúpula do Exército a aderir à manobra para manter Bolsonaro no poder era de amplo conhecimento. E PL do Novo quer alterar lei de acesso à informação para maior transparência. Com embasamento para o projeto de lei, o Partido Novo cita os gastos excessivos em viagens e hospedagens da primeira-dama Janja. E o Senado endurece punição para crimes sexuais contra vulneráveis. Esse projeto aprovado amplia as medidas protetivas, prevê o monitoramento eletrônico de condenados e também assistência psicológica às vítimas. E o texto agora vai à sanção presidencial. E o Senado inaugura a primeira sala lilás do mundo. E votação do Plano Nacional de Educação é adiada. Já nos principais acontecimentos em destaque aqui no site do Correio Brasiliense, o primeiro destaque é sobre a Operação Tarja Preta. A Polícia Federal mira tráfico internacional de remédios e prende suspeito nos Estados Unidos. A Polícia Federal identificou um envio ilegal de medicamentos controlados do Rio de Janeiro para o exterior. E no Rio Grande do Sul, Polícia Federal e CGU apuram desvios de recursos contra enchentes em cidade do Rio Grande do Sul. Aqui diz que a operação investiga supostas fraudes em licitações e também uso irregular de recursos federais destinados ao atendimento de vítimas
das enchentes em Lajeado. Agora para um caso de violência. Um pai de uma mulher morta desabafou o seguinte: transexual não tem direito de viver em paz? A Alice Martins Alves, ela foi brutalmente agredida. E o velório aconteceu no Parque da Colina, região oeste, na segunda-feira, dia 10/11. E o pai de Alice deu um emocionante depoimento durante o velório da sua própria filha. Agora, um outro assunto sobre meio ambiente. Equipes analisam danos causados por tornado. Tempestades severas atingem 3 municípios, comprometem infraestrutura e intensificam respostas emergenciais. E aqui nós podemos ver na imagem o Rio Bonito do Iguaçu, lá no Paraná. A cidade é atingida por tornado que inicia trabalhos agora de reconstrução da região. E incêndio atinge a área externa do aeroporto de Belém. A concessionária do aeroporto informou que o foco do incêndio atingiu o sítio aeroportuário. Teve uma pequena proporção e não ofereceu riscos a pessoas. As causas ainda serão investigadas. Na editoria de economia, IPCA de outubro fica em 0,09% e atinge o menor patamar para um mês. Um outro destaque é para o Banco Central, que a taxa de juros é suficiente para assegurar convergência da inflação à meta. A ata do Copom reforça a convicção dos diretores em manter a Selic atual e também avalia que expectativas ainda estão desancoradas. E em negócios, a Justiça decreta falência da Oi e encerra a recuperação judicial. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio determina ainda a manutenção temporária dos serviços da empresa considerados. Alguns destaques internacionais. Maior navio de guerra do mundo chega à América Latina. E Maduro eleva alerta militar na Venezuela. Aqui nos explica que essa embarcação se soma ao maior destacamento militar dos Estados Unidos na região em décadas, visto como forma de pressionar Nicolás Maduro. E falando sobre os Estados Unidos, aqui diz que o governo norte-americano está à beira de encerrar shutdown histórico. Depois de 43 dias, o maior shutdown da história do país pode ter fim nesta quarta-feira e deixar 11 bilhões de dólares em prejuízos permanentes à economia. Câmara dos Representantes deve se reunir para votar o orçamento com democratas divididos. Em um caso de violência, uma brasileira morre em Buenos Aires, na Argentina, após ser atacada no meio da rua. A Maria Vilma, ela que é servidora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sofreu um traumatismo craniano após a agressão. E a sua filha agora faz uma vaquinha para trazer o corpo da sua mãe de volta para o Brasil. No caso aqui nessa imagem, a Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva. E no caso, ela foi agredida após ser atacada por um homem em situação de rua lá em Buenos Aires. Aqui também nos explica que a filha, que concedeu entrevista exclusiva ao Correio, Maria Vilma, foi empurrada por um homem com transtornos psiquiátricos enquanto caminhava por uma região que frequentava rotineiramente. E, infelizmente, essa queda causou um traumatismo craniano fatal. Outro destaque, temos aqui que a imagem de Virgem Maria aparece em Montanha, na Colômbia. Entre o sagrado e o acaso, Vila Colombiana se transforma em destino de peregrinação por suposto rosto da Virgem Maria, como a gente consegue observar aqui nesta imagem. Agora, sobre ciência e saúde, temos aqui o primeiro destaque. Falar mais de uma língua pode proteger contra o envelhecimento. Um estudo desenvolve técnica que otimiza baterias de celulares.
Sobre saúde mental, conheça hobbies que ajudam a pausar a mente. E sobre a natureza, povos inspiram cosméticos e tintas com cores adaptáveis. E neste momento nós faremos aqui um breve intervalo e voltamos logo em seguida. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje conosco para discutir o tema A Mulher no Ensino Superior, está aqui presente a professora Joélia Marques, que é doutora em Ciência de Alimentos e também pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE. Espero todos a meu dia para discutir esse tema bastante instigante e que nos traz aí grandes questões a ser levantadas ainda a respeito da questão de gênero. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3.000 novos profissionais de segurança e mais de 2.000 novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12.000 equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9.000 celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. Já na editoria de esportes, ainda no site do Correio Brasiliense, Ancelotti tem tempo curto para resolver pendência da camisa 9. E falando sobre a seleção brasileira, Brasil realiza primeiro treino com elenco completo. E no Brasileirão 2025, 4 equipes ainda têm chances de título. Já sobre educação em carreira, confira os gabaritos extraoficiais do primeiro dia de provas do Enem. E governo autoriza 855 nomeações de aprovados no CNU. E o que Rita Lee e Montenegro ensinam também sobre o envelhecimento. E falando aí sobre a temática da redação do Enem, o ex-BBB acerta tema da redação 3 meses antes da prova acontecer. Já na Folha de São Paulo, aqui no site de notícias, temos aqui primeira matéria que Polícia Federal prende novamente lobista suspeito de vender decisões judiciais no STJ. A defesa diz que a decisão é tão surpreendente quanto desfundamentada. E Defensoria Pública da União faz força-tarefa para atender vítimas de tornados no Paraná. A operação emergencial vai focar em assistência jurídica e acesso a benefícios. Entidade global de centro-direita fará encontro no Brasil pela primeira vez. E Paulo Gonet promete a senadores não interferir em poderes e diz que não criminaliza a política. O procurador-geral também defendeu em Sabatina a investigação da trama golpista. E Polícia Federal faz uma operação sobre desvios de emendas e mira o governador afastado do Tocantins. Aqui nos explica que essas buscas são feitas em endereço de Vanderlei Barbosa. E a prisão foi pedida, mas o STJ negou. E relator de projeto sobre câmeras da Polícia Militar de São Paulo desiste após 2 anos e atrasa a tramitação.
O Altair Moraes, aliado do governador Tarcísio de Freitas, disse ter chegado à conclusão que esse tema é do Executivo. E o governo vê um tiro no pé da direita em ataque à Polícia Federal no PL antifacção e celebra o recuo de Derrite. A avaliação do Planalto é de vitória no embate político, embora a votação seja vista com cautela. Em alusão à consciência negra, CNJ amplia cotas raciais de 20% para 30% em concursos do Judiciário. Essa norma reflete agora uma regra federal e inclui indígenas e quilombolas entre os beneficiários. Já no Estadão, temos aqui um assunto. Bolsonaro, na Papuda, seria tiro no pé para Moraes? Saiba o que está em jogo. O ministro do Supremo vai conceder uma prisão que será vista por parte da sociedade como privilegiada ou mandará o ex-presidente para a Papuda. E aqui, no caso, é o texto da colunista Raquel Landim. A vice-governadora do Distrito Federal diz que Papuda não tem como receber Bolsonaro. Ela afirma que precisa de uma dieta especial para o ex-presidente. E Moraes autoriza visitas de Nicolas Ferreira e Magno Malta a Jair Bolsonaro. Também temos um texto de Carlos Pereira. Ele escreve o seguinte: o bolsonarismo tornou-se um fardo e direita busca alforria. E líder da oposição diz que Câmara deve votar anistia até o fim do ano. E condenado pela trama golpista, 100 dias de Bolsonaro em prisão domiciliar tem vizinhos tensos, direita em crise e queixa de aliados. Aqui nos explica que essa peregrinação de aliados a condomínio tem tempo para acabar e a ida para a penitenciária se aproxima. Agora, falando sobre o tráfico de drogas em São Paulo. Traficantes de bunker do PCC no centro tentam se instalar em outra favela da região. A favela do Moinho, no setor central, vê a migração de traficantes após a desocupação da comunidade nos últimos meses. E monitoramento da área é feito em ação conjunta com a prefeitura. Outro destaque, como era esse bunker do PCC no centro e o que está por trás do esvaziamento da Cracolândia. Inclusive, o vice-governador também do estado afirmou o seguinte: a Cracolândia acabou e não voltará na cidade de São Paulo. Agora, na seção de opinião do Estadão, temos aqui o primeiro texto que fala sobre o perigo do jornalismo militante. O caso da BBC expôs um vício sistêmico. Os jornalistas que se creem iluminados já não informam, pregam. E obituário de um campeão nacional. Falência da Oi é o fim do delírio petista de criar um player internacional com financiamento estatal. Também temos um terceiro texto que fala sobre os jovens e o envelhecimento. O Enem acerta ao fazer estudantes refletirem sobre as dificuldades de envelhecer aqui no nosso país. Agora, falando sobre ajuste fiscal, o país não terá situação de insolvência em 2027, mas o cenário será mais grave. Isso quem afirma foi o Felipe Salto. E no Rodoanel de São Paulo, também como vimos em outros jornais, motorista de carreta é resgatado após ser sequestrado e amarrado com falsos explosivos no seu corpo. E aqui temos uma análise também na área de literatura. Diogo Mainardi atravessa o luto familiar no tocante livro Meus Mortos. E lembrando também, falando sobre essa questão da literatura, que São Paulo ganhou um mapa com 37 livrarias de rua. Sobre inovação, IBM apresenta o primeiro chip que aponta para computador quântico livre de erros. Isso porque esse computador quântico simula o estado também da matéria que ainda não existe. E mais um destaque para o crime organizado aqui no nosso país. Uma mulher é presa com 30 pistolas que seriam entregues ao Comando Vermelho no Complexo do Alemão. A suspeita teria sido contratada para transportar esse material bélico de São Paulo até o Rio.
onde um motorista de aplicativo entraria em contato para recolher essas caixas. Inclusive, essa ação é parte da Operação Contenção, que tem como objetivo de combater a expansão territorial do Comando Vermelho. Aqui nos explica que os agentes monitoravam há semanas possíveis rotas de envio de armamentos ao Rio de Janeiro. Essa apuração apontou para a existência de um carregamento do bairro do Brás, em São Paulo, com destino à capital fluminense. E nesta quarta, as equipes articularam uma operação e interceptaram um ônibus de turismo no posto fiscal lá em Itatiaia, no sul fluminense. E durante essa revista, no interior e também no bagageiro do ônibus, foram localizadas 3 caixas de papelão contendo 6 almofadas, cujo peso excessivo levantou suspeita dos agentes. E ao serem abertas, revelaram um arsenal composto por 30 pistolas semiautomáticas de diversas marcas e calibres e 63 carregadores embalados e ocultos no interior das almofadas. E de acordo com a Polícia Civil, a quantidade expressiva de armamento demonstra a sofisticação logística e o elevado poder ofensivo das quadrilhas armadas que atuam no tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E de acordo com essas investigações preliminares, a presa teria sido contratada por uma intermediária para transportar esse material bélico até o Rio, onde o motorista de aplicativo entraria em contato para recolher as caixas e entregá-las no Complexo do Alemão, que é um reduto histórico da facção criminosa do Comando Vermelho. Já no Supremo, temos aqui um assunto que a primeira turma do Supremo retoma o julgamento do Núcleo 3 da tentativa de golpe. Lembrando que esse grupo é apontado como responsável pelo planejamento das ações mais severas atribuídas à organização criminosa. E um outro assunto, colaboração entre instituições potencializa a proteção de direitos, afirma o presidente do Supremo Tribunal Federal no Congresso Nacional do Ministério Público. E sobre a ação penal 2696, Supremo ouve argumentos das defesas de 6 réus no Núcleo 3 da tentativa de golpe. E aqui também temos a informação que o Supremo abre 5ª Semana Nacional Vitor Nunes Leal, com debate sobre os desafios da democracia. Promovido anualmente pelo Instituto Vitor Nunes Leal, o evento celebra a memória e as contribuições do ministro que dá nome à Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. E aqui sobre o meio ambiente temos a seguinte matéria sobre o papel do Brasil no contexto da governança climática global. O protagonismo começou com a Rio 92 e atinge o seu ápice com a realização na COP30 numa capital amazônica. E Supremo realiza audiência sobre regulamentação de preços de medicamentos pela Anvisa. Esse encontro foi convocado pelo ministro Gilmar Mendes para colher informações e ouvir especialistas sobre esse tema. Também temos aqui a matéria que Supremo invalida a Lei Paulista, que criava condições para serviços de mototáxis em municípios. E o ministro Luiz Fux participa da primeira sessão como integrante da 2ª turma do Distrito Federal. E PGR sustenta que réus do Núcleo 3 foram responsáveis por ações táticas na tentativa de golpe. Paulo Gonet reiterou pedidos de condenação, porém solicitou a desclassificação da conduta de um dos réus para incitação ao crime. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanha até aqui. E fica o convite para você a continuar acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima.